toda a igreja concorda dizendo... Aleluia. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória. Jesus está aqui. Você pode sentir Ele? Há uma história na Bíblia de uma mulher que disse que tão somente se eu tocar na orla de Jesus, eu serei curada. E ela se agarrou, ela tocou, e de Jesus saiu virtude. Então não deixe Jesus sair enquanto você não receber o que você veio buscar. Amém? Eu quero agradecer a Deus por esse momento, por esse convite, pela pastora Arivan, o seu esposo, pastor. Que Deus continue abençoando essa igreja. Amém? Já tem um tempinho que eu não venho aqui. Mas Deus, Ele separa e escolhe os tempos. Amém? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Que o Espírito Santo de Deus quer falar algo ao nosso coração. Ele já falou muito aqui. Ele já falou através dos louvores, da oração. Mas Ele quer falar também através da sua palavra. Tu és santo, Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 3. Eu peço que nesse momento você fique bem atento à palavra. Amém, igreja? Não deixe nada tirar sua atenção. E diz assim a palavra do Senhor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tretarca da Galileia, seu irmão Filipe tretarca da Itureia e da província de Trancônites, e Lissânias tretarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Eu vou ler o versículo 2 de novo. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Pode se sentar dando glórias a Deus. Eu estou toda arrepiada aqui porque a presença do Senhor, ela é real. Irmãos, todos nós sabemos que Deus, Ele usou o profeta Isaías para profetizar o nascimento de João Batista, assim também como o nascimento do Senhor Jesus. E Isaías disse que viria um homem, e ele seria a voz do que clama no deserto. E ele prepararia o caminho para o Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer no capítulo 1 de Lucas que havia um sacerdote chamado Zacarias e sua mulher Isabel. E a Bíblia diz que eles eram velhos já, idosos, mas eram um casal irrepreensível e servia ao Senhor com toda a intensidade, com toda a verdade.
Porém, Isabel já era avançada de idade e Deus ainda não tinha lhe dado um filho. Nós sabemos que naquela época, desde antigamente, a mulher que não dava filhos ao seu marido era mal vista pela sociedade. Porque a ordem de Deus era que o povo crescesse e multiplicai, né? Multiplicai-vos. Essa foi a ordem de Deus. E Isabel era estéril, ela não tinha dado a luz a um filho a Zacarias, mas a Bíblia diz que eles oravam. Como é que eu sei que eles oravam? Porque quando Zacarias foi sorteado para incensar no templo do Senhor, o anjo Gabriel desceu com uma mensagem de Deus e disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração, ela foi ouvida. E eu acredito que eles não oraram só uma vez. Eles oraram muitas vezes, para que Deus visitasse o ventre de Isabel e desse um filho a eles. Para tirar a vergonha, aleluia, para que Zacarias tivesse um descendente, louvado seja o nome de Jesus. Só que os dias vão passando, irmãos, e nós oramos tanto, e o tempo é o nosso inimigo, e de repente nós, como seres humanos que somos, ansiosos e muitas das vezes incrédulos e não cremos no que Deus libera sobre a nossa vida, achamos que Deus ele não vai cumprir a promessa que Ele fez. Achamos que Deus não está escutando a nossa oração. Mas essa noite eu quero lhe dizer que todas as suas orações, no pé da tua cama, dentro do teu quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, enquanto você lava prato, lava roupa, Deus está contemplando todas as suas orações. Ainda que para você seja tardio a resposta do Senhor, mas Deus está escutando e no momento certo Ele responde. E muitas das vezes é com sinais pequenos que Deus responde as nossas orações. E de repente nós estamos desapercebidos e não vemos os sinais de Deus. Mas Deus Ele trabalha de uma maneira que nós não conseguimos entender. E eu quero lhe dizer uma coisa, o nosso Deus é o Deus que muda tempo e muda as estações. Nós temos o costume de só ler Eclesiastes 13 e diz há um tempo determinado para todas as coisas, é verdade. Mas o nosso Deus também, Ele muda tempo e muda as estações. Se Ele quiser que amanhã chova, vai chover. Se Ele quiser que faça sol, vai dar sol. Porque o dono de tudo é Ele. Se Ele quiser mudar a sua vida de hoje para amanhã, Ele muda. Se Ele não quiser, também Ele não faz. Porque Ele é o dono do poder. Precisamos entender que nós que estamos sujeitos a Deus, somos nós que precisamos de Deus. Imagine uma vida toda orando, eles já estavam velhos. Quando nós olhamos para a situação e vimos que já passou tanto tempo, Zacarias disse assim: como é que isso vai acontecer? Minha mulher já é velha. Eu já sou idoso, como é que vai acontecer isso? Aí o anjo Gabriel diz assim para Zacarias: Zacarias, só porque você não creu, você vai ficar mudo. Você não vai falar nada, eu vou calar sua boca. Mas aquilo que Deus determinou que vai acontecer, você crendo ou você não crendo. Porque a Bíblia diz que Deus ele não pode negar a si mesmo. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e veja que ele é semelhança de Deus, assim como você. Deus ele não nega a si mesmo. E a palavra de Deus é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Zacarias ficou mudo. Passa um tempo, o anjo Gabriel desce na casa de uma mulher chamada Maria. E ele desce com decreto, com resposta. Maria, você foi escolhida para ter o Filho de Deus. Quando Maria escutou a mensagem do anjo Gabriel, ela se espantou, ela disse: sim, mas eu estou noiva. Eu não me casei ainda, como é que isso vai acontecer? Aí o anjo Gabriel olha para Maria e diz: Maria, deixa eu te contar uma coisa.
paraviando aqui. A sua prima Isabel, aquela sua parenta, que aos olhos do homem, irmãos, não é impossível engravidar. Ela já está grávida. E deixa eu lhe dizer uma coisa, já tem 6 meses que ela está grávida. Aleluia. Porque, Maria, para Deus, nada é impossível. Aleluia. Maria vai na casa de Isabel visitar a sua prima. E quando ela chega na porta, que ela salva a sua prima, Isabel é cheia do Espírito Santo de Deus. E ela diz: bem-aventurada és tu, Maria. Assim que eu ouvi a tua voz, a criança que estava no meu ventre se mexeu de uma maneira e foi cheio do Espírito. Aleluia. João Batista nasce, irmãos. Se a gente for fazer a conta aqui, Isabel estava com 6 meses quando Maria recebeu a notícia que ia engravidar. Então João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses. Ele nasce, ele cresce. Só que a Bíblia vai dizer que João Batista cresce no deserto, bebendo mel silvestre e comendo gafanhoto. Mas tem uma coisa, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, que Ele tem bradado esses dias, é que a igreja de Cristo tem confundido as coisas. Acha que profeta e homem de Deus e mulher de Deus é quem tem roupa boa, carro bom e casa boa. Mas Deus está procurando profeta que não tem uma roupa boa, mas é cheio do Espírito Santo. Pode não ter um carro bom, mas é aquele homem que levanta a mão, libera a palavra e a palavra se concretiza. É a irmãzinha do ciclo de oração que ora, que jejua, que todo mundo olha para ela e diz: rapaz, para que essa irmã ora tanto? Não sei para que isso. Quer ser mais crente do que todo mundo? Não. Ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque hoje as coisas estão se invertendo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, João Batista estava no deserto, não estava em mansão. Não é que Deus não faça, que Deus não abençoe, porque se Ele quiser, Ele faz. Só que você não é conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, pelo que você tem. Deus conhece você por quem você é. Deus conhece o seu nome, seu endereço. Ele conhece o seu CPF, a sua identidade. Ele conhece você de dentro para fora. Quando Deus olha para você, Ele não vê quanto tem na sua conta bancária. Ele não olha o seu guarda-roupa e vê a mulher-roupa que você tem. Ele olha para dentro de você e vê se tem um coração aquebrantado que adora Ele. Mesmo na dificuldade, mas está adorando a Ele. Estamos vivendo hoje um evangelho tão light que as pessoas querem comer caviar. Só quer comer churrasco todo final de semana. Aí quando Jesus coloca na prova para comer cuscuz, meio-dia, de noite, o povo quer desistir de Jesus. Porque é uma coisa, irmãos, que você vai ver, parece que o ser humano não, o crente é feito do estômago. Porque se a barriga doer um pouquinho, eu não quero ir mais para a igreja, Jesus não está me abençoando. Sabe como é que eu estava vivendo há uns dias atrás? Jesus estava mandando a comida do dia, igual no deserto. Todo dia Jesus mandava almoço. Eu tenho tantos testemunhos, irmãos, para contar, porque não dá, o tempo não dá. Mas o povo de Deus tem
negado a Jesus por causa de um prato de comida. O povo de Deus tem negado a Jesus por causa de dinheiro. Porque não tem a roupa que quer usar. Porque Deus ainda não deu um casamento. Porque está demorando a promessa se cumprir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a maior promessa que Jesus me fez e te fez é que Ele iria para o Pai e ia preparar lugar. E essa dele preparar lugar, Ele já cumpriu. Sabe quando Ele estava de mãos abertas lá na cruz do Calvário? João capítulo 14, Ele diz, não, tu vês o vosso coração, crês em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou eu preparar-vos lugar. Como é que Jesus ia preparar lugar se na casa do Pai tem muitas moradas, já está tudo pronto? Ele estava dizendo, eu vou preparar o caminho para você passar, e aonde é na cruz. A cruz que era para você, eu vou tomar o seu lugar e vou preparar lugar, porque vai ser direto, tu não vai precisar passar pelo madeiro, porque eu vou morrer por você para perdoar todos os seus pecados. A morte que era estava preparada para mim e para você por causa dos nossos pecados, Jesus se fez maldito por mim e por você. E Ele preparou o lugar. Hoje as pessoas, irmãos, os crentes, não vou dizer as pessoas, não, os crentes, estão trocando a presença do Espírito Santo por tudo. É uma geração que não ora mais, que não quer jejuar mais, que não lê a palavra, que só quer ficar nas redes sociais. É um vício do celular, que é um reles, é toda hora um dedinho, e o Espírito Santo dizendo, ora, desce, porque eu quero dar livramento a alguém da tua casa. Volta para o lugar da intimidade, porque eu quero te encher do poder do Espírito Santo. Porque não vimos mais milagres como antigamente na igreja. Será que Deus mudou? Os frutos do Espírito Santo é diferente do poder do Espírito Santo. Fruto, mansidão, amor, paz, benignidade, lealdade. Mas o poder do Espírito Santo, irmão, que Jesus já derramou na minha vida e na sua, é para botar a mão no enfermo e ele ser curado. Aleluia, para liberar uma palavra e a palavra fazer efeito na vida do outro. Deus te chamou para ser vaso na terra. Quando as coisas apertam na sua família, para quem é que eles recorrem? Eles lembram que tem uma crente, mesmo que falem mal de você. Mas quando as coisas apertam, irmã Maria, ore aí, porque seu primo está doente. Irmão João, ore aí, porque amanhã está passando mal. Irmão Joaquim, ore aí, porque o negócio estreitou aqui. Lembra que tem um crente. Por que pede oração crente? Porque sabe que Deus escuta a oração do crente. Não dá nada por você, acaba com sua vida por trás. Mas sabe que Deus escuta a sua oração. A diferença, irmão. Eu vim aqui pregar para você que está no deserto e dizer para você, ó, é melhor você estar no deserto com Jesus do que no palácio com Satanás. É melhor você estar comendo regrado, mas naquele grande dia ir para o céu, do que você ter todos os banquetes aqui na terra e ir morar com Satanás no inferno. Aleluia, Jesus. Outra oportunidade, eu vim aqui falar para você o testemunho dessa parte da minha vida. Porque a gente tem que viver para a gente pregar. Porque Satanás me deu a bandeja toda, eu vou lhe dar todas as riquezas que você quer. Eu vou te dar a casa de luxo que você quer, o carro que você quer, o carro que você fala e ele anda sozinho.
Um cartão ilimitado que não vai ter valor, você vai usar. Só que em troca disso você vai ter que parar de pregar a minha palavra. Perdão. Só que em troca disso você vai ter que parar de pregar a palavra. Aí eu olhei para os 4 cantos da minha casa, a geladeira vazia. Eu disse, Jesus, eu prefiro estar nessa casinha aqui com minha geladeira vazia com a sua presença do que viver naquela mansão. Deus disse assim para mim, minha filha, como Jesus foi tentado no deserto, o diabo apresentou tudo para Jesus, só na necessidade. Jesus estava com fome, transforma aí essa pedra em pão. Se jogue, se prostre, me adore. Satanás disse, estou te dando tudo que você sempre orou. Porque enquanto você está lá no joelho orando, falando, o diabo está ouvindo. Aí ele trabalha em cima daquilo que você orou. Aí tudo que eu orei, ele diz assim, estou te dando tudo isso aí que você orou. Riqueza, casa, luxo. Mas em troca você vai ter que parar de pregar. É melhor você estar no deserto com Jesus. E eu vou lhe dizer, Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele não nos vai se deixar ser tentados além do que nós podemos suportar. E eu disse para Jesus, eu prefiro isso aqui, Jesus. E continuar pregando a sua palavra. E desde esse dia, irmão, Jesus não tem deixado faltar nada. Outro dia Deus disse assim para mim, pegue R$10 e dê a irmã fulana de tal para ela comprar pão para as crianças. Aí eu disse assim, mas eu não trabalho, eu vivo da fé. Quando eu estou trabalhando, acontece alguma coisa para eu sair, só para eu sair para pregar. É um mistério que Deus tem comigo. Aí eu falei, Jesus, tá bom. Eu não tenho para mim, mas o Senhor está mandando dar, o que vier na minha mão eu vou dividir. Aí eu vendo uns perfumes da Boticário. Aí quando eu recebia algum pagamento, eu ia, pegava o dinheiro e dava a ela. Para comprar pão para as crianças. Aí todo dia eu dava R$10 para comprar pão. Aí chegou um dia que meu cachorro tem um padrinho que de vez em quando ele dá um dinheiro para comprar ração, né? Aí ele foi lá em casa e me deu dinheiro para comprar ração do cachorro. Aí eu fui comprar ração, sobrou R$15. Aí eu botei na bolsa, fui pro culto. Quando chegou lá, Deus falou, pegue os R$10 da bolsa e dê a ela para comprar pão. Aí eu disse, até o troco do dinheiro da ração do cachorro, Jesus. Aí dei. Chegou no outro dia, irmãos. Aí a irmãzinha Maria da igreja disse assim, minha filha, eu falei, oi, ela, passe lá em casa depois do culto que eu tenho um pão para te dar. Aí eu amei. Minha filha está trabalhando na padaria, aí todo dia ela traz pão. Aí ela me deu o pão. Eu falei, mas Jesus, o Senhor mandou dar o pão à irmã, agora o Senhor está mandando um pão para mim. Aí passou uns dias, eu não tinha dinheiro, nem para dar a irmã, nem para mim. Aí eu orei, meu filho come muito pão, né? Todo dia eu tenho que comprar R$10 de pão. Aí eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar pão amanhã de manhã. E eu não tenho nada para almoçar também amanhã. Entre com a tua providência. E fui dormir. Aí de manhã eu levantei para ir levar meu celular para o rapaz consertar, que ele tinha mexido num lugar errado. Aí antes de sair de casa, eu peguei na bicicleta do meu filho, olhei para o céu e disse, pai, o Senhor disse que era para eu abençoar a irmã, eu dei, abençoei. E agora eu não tenho nem para mim nem para ela. Eu orei ontem e estou orando de novo. Pai, entre com a providência, não tem nem pão para tomar café com meu filho, nem nada para almoçar. Em nome de Jesus, Deus, entre com a providência. Isso aí. Fui lá no rapaz do celular. Quando ele abre meu celular, mexe. Aí eu liguei meu celular, que eu entro no WhatsApp e tem a mensagem da irmã.
irmã Leide, passa aqui, você está em casa? Eu falei, não, irmã, eu estou aqui perto do mercado. Eu falei, peraí que eu vou passar aí. Aí fui. Quando chegou lá, ela disse assim, aqui minha filha, ó, 20 reais para você comprar pão. Aí foi na geladeira, aqui um frango para você fazer para almoçar, ó, você e seu filho. Aí eu dei risada, senti a presença de Deus e disse ela, eu orei, não tem nem 20 minutos. E Deus me respondeu. Falei para ela da palavra que está em Mateus capítulo 26, que quando a gente faz para um pequenino de Deus, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Irmãos, a igreja de Cristo tem perdido a sensibilidade do Espírito. Porque antigamente eu orava e Deus falava com a irmã, leve uma cesta básica na casa da minha filha, porque ela está orando. Mas hoje o crente só quer pensar em si. E não se preocupa mais de ser canal de bênção na vida do irmão. Como a Bíblia diz, que primeiro tem que ser o doméstico da fé. Mas se eu estou orando, Jesus vai falar para mim a necessidade dela. Só que quando eu só oro por mim. Eu só oro pelo meu bem prazer. Para Jesus fazer na minha vida, para Jesus fazer na minha família. Mas se eu orar pela vida da irmã, Deus vai dizer, minha filha, ela está precisando de um vestido que ela me pediu. Vá lá na loja, compre e dê a ela. E quando você obedece, Jesus te devolve 2, 3, 4, 5, 10. É a lei da semeadura. Quando você semeia na vida do irmão, na vida de alguém, o próprio Deus se encarrega. Só que eu não posso fazer isso esperando recompensa. Mas o nosso Deus é um Deus que não deve nada para ninguém. Você está entendendo o que Deus está falando? Tu está no deserto, mas é melhor estar no deserto sendo cheio do Espírito Santo. Quando eu saí da casa da irmã, que eu voltei para casa, tem um homem na porta da minha casa, ele diz assim, bênção, bêbado, eu estou com fome. Você tem pão para me dar? Aí eu olhei para ele e eu vi Jesus na minha frente dizendo, estou lhe provando, minha filha. Eu disse, não tenho não, mas meu filho vai comprar o pão agora. Antônio, vai ali comprar o pão. Aí conversei com ele, ele estava desorientado porque a mulher traiu. Falei de Jesus para ele, falei, fica aí. Deixei do lado de fora que eu não podia botar ele para dentro. Que eu vou fazer um café para você quando meu filho vai comprar o pão. Entrei, botei água no fogo para fazer o café. Quando o Antônio chegou, eu peguei 3 pães, passei manteiga, botei numa vasilha e levei lá fora e falei, espera aí que a água do café está no fogo. Ele olhou para mim e disse, não, eu só queria o pão. Pegou o pão e foi embora. Passou os dias e eu sou dessa, que eu converso com Jesus o tempo todo. Aí eu olhei para dentro do armário e Jesus, acabou meu leite. Eu não tomo café sem leite, o Senhor sabe. E eu não tenho dinheiro para comprar o leite. Entre com a providência, Pai, no meu leite. Deus sabe que eu gosto de ser CGL, gosto de ir também. Fui para a igreja, com a garganta mal, que eu estou com nódulo. 2 nódulos na garganta e esses dias eu tenho pregado muito e tenho ficado sem voz. Mas mesmo assim eu não tenho deixado de fazer a obra de Deus. Aí eu fui dirigir o culto ainda a pregar. E a garganta fechando, doendo, dor de cabeça. E eu ali. Quando eu acabei de pregar, a irmãzinha veio e disse assim, minha filha, oi, irmã Maria. Aí ela, eu não trouxe para a igreja não, mas quando a gente acabar aqui, bora passar lá em casa que eu comprei um leite para você. Aí eu olhei para a cara dela assim, dei risada, eu falei com Deus antes
sair de casa. Aí ela foi no mercadinho de mar, Jesus falou com ela, compre o leite para dar à minha filha. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Aí você está no deserto, vivendo da providência. Deus não vai dar o que você pede. Ele pode até te dar o que você pede, mas Ele vai dar o que você está precisando. Nada mais nem nada menos. Mas tudo isso para quê, irmão? Para Deus mostrar para você o cuidado dEle. Imagine se Deus der tudo o que você pede. Amanhã você não volta nem para agradecer a Ele na igreja. Aí você não tem motivo para orar. Você não tem... Se tudo for orando, você não ora. Você não jejua. Você não vem para o culto. Aí Deus deixa as coisas apertar para você orar. Aí Deus deixa as coisas cutucar você para você jejuar. Aí as coisas começam a acontecer na tua casa só para você vir para a igreja. Porque é o cuidado de Deus na sua vida. Para que você não se perca. Seja cheio do Espírito Santo. Renuncie a sua carne e as coisas desse mundo firmado em Jesus. É melhor você ser cheio do Espírito Santo, irmão, do que ser como muitos aí que só vivem na carnalidade e já estão tudo perdido, se não se arrepender a tempo. Não deixe ninguém medir você pela roupa, pelo que você tem, porque Jesus olha quem você é. Aí a palavra vai dizer que ele comia, bebia mel, comia gafanhoto, era cheio do poder de Deus. E naquela época havia sacerdotes, havia governadores, Pilatos, Herodes, o seu irmão, e havia sacerdotes na sinagoga, Anás e Caifás. Só que quando Deus se revela, Ele não se revela nas grandes congregações. Ele não se revela para os grandão que só vivem de terno e gravata, com os melhores carros dessa geração. Ele foi lá, foi no deserto, onde João estava bebendo mel e comendo gafanhoto. E a palavra de Deus se revelou para o pequenino João. E Jesus tem falado comigo, minha filha, aonde muitos acham que eu não estou, mas eu estou procurando João que está no deserto, que está sofrendo, chorando, mas não tem negado o meu nome, minha filha. Tempos grandes aonde Deus não tem mais liberdade de falar. Que Deus não pode falar mais sobre pecado, sobre erro, para levar a igreja para o céu. Mas as pregações só é dinheiro, só é prosperidade. E quando as almas estão morrendo e perecendo, e quando o povo está sepulcro caiado, sem a presença do Espírito Santo, porque Deus não tem mais, irmãos, liberdade para falar. Estamos vivendo hoje numa geração que para um pregador chegar na igreja e pregar o que Deus mandar, está difícil. Porque fica alguém aqui ou atrás dizendo, você não pode pregar isso aqui. Você só pode pregar isso e aquilo. Mas ainda tem os desertos. Ainda tem um lugarzinho escondido em Jacuípe que Deus pode falar. Ainda tem Joãos aqui que está sofrendo, chorando todo dia, mas não está renunciando, não está negando o nome de Jesus. Ainda tem Joãos pequenininhos que estão chorando, dizendo, Deus, eu não suporto mais, mas me ajuda, Senhor. E Deus está contemplando a tua lágrima, Ele está contemplando a tua renúncia, Ele está contemplando o teu sofrimento, e Ele diz, espera só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Fica firme na minha presença, fica firme na minha palavra, fica firme na minha palavra, filha minha, fica firme na minha palavra, filho meu, porque está vindo dias difíceis aí,
Só vai ficar de pé quem está firmado na palavra. Deus se revelou para João através da palavra. E a palavra veio até João no deserto. E a ordem de Deus foi: João, você foi preparado para isso. Chegou o momento de você começar a obra. Ele passou por uma preparação para ser cheio. E agora que foi preparado para ser cheio, é tempo de obedecer. Agora é tempo de você ser enviado, João. Para quê? Para preparar o caminho. Para quê? Para pregar a verdade. Para quê? Para pregar o que Deus manda falar. Para quê? Para massagear o ego do ser humano? Não, para pregar o que Deus manda você pregar. Para quê? Para preparar as veredas. Para consertar as veredas do povo. Aí João começa a pregar em toda a Judeia, Galileia, no Jordão e dizer: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Imagina hoje João pregando isso. O povo ia pegar a Bíblia e ir embora da igreja. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: não é tempo mais de mimimi. Não é tempo mais de dói aqui, dói ali, dói lá. Eu não posso passar 10 anos, sim, 20 anos na igreja, irmão, sem amadurecer. Eu disse para Jesus: eu estou cansada dessa meninice. Esses tempos se levantou uma irmã dentro da igreja contra a minha vida porque eu estava saindo muito para pregar. Eu estou saindo debaixo da bênção dos meus pastores. E ela é missionária também. Começou a se levantar contra a minha vida. Todo dia que eu ia sair: você já vai sair? Eu falei: minha irmã, eu vou pregar. Eu preciso de você na igreja. Eu falei: meu Deus, eu não estou entendendo nada. O porquê dessa perseguição? Eu vou falar, vou chamar ela para conversar. Jesus disse: você vai ficar calada, porque quem vai falar sou eu. Aí Jesus preparou um culto em outra congregação. A gente foi convidada para louvar. Chegou lá, Jesus disse assim: olhe, quando eu chamei ela para fazer a obra, minha irmã, eu vou orar por você. Vá, minha irmã, deixe Jesus te usar. Deus use você, te dê livramento. O sal da terra faz isso, mas o povo já perdeu o sal de hoje. Querem todo mundo virar só açúcar. Imagine se a vida fosse só de açúcar. Eu mesmo gosto mais de coisa salgada. Doce demais enjoa. E dá diabetes. Eu não tenho mais tempo nem você de ficar de mimimi na igreja. Se a irmã me olhou de um olho errado, eu não vou mais para a igreja. Minha irmã, quem vai dar sua salvação é Jesus, não é ninguém. Se não me botar no grupo para louvar, não vou mais na igreja. Minha irmã, Jesus está recebendo a tua adoração aí nesse banco. É um mimimi. Não temos mais tempo de mimimi. Precisamos amadurecer, porque Jesus está procurando uma noiva. Jesus está procurando adoradores. Se Ele está procurando adoradores, eu não posso ser uma murmuradora. Eu não posso ser uma fofoqueira. Que anda no meio de um, no meio de outro. Minha gente,
Esse tempo já acabou. É tempo de lavar as vestes para se encontrar com o Cordeiro. E deixa eu lhe dizer uma coisa, se você for Maria, vai com as outras, ela vai e você fica. Ou ela vai para o inferno, você vai junto com ele ou com ela. Se separe. Você não quer ir para o céu, não? Fique sozinho aí, porque eu quero ir para o céu. Seja diferente. Quebre as pernas do diabo. Tem gente que passa 10 anos na igreja e não converte a língua. E a gente está pregando todo dia, irmãos, isso é demônio. Falta de caráter também, precisa se converter. E se a gente prega isso, o povo não quer mais vir para a igreja. Porque quer chave de casa, chave de carro. Mas eu vou lhe dizer, o conserto de Jesus é melhor, porque vai te levar para o céu. Viva a sua vida e deixa a vida do seu irmão. Se não for para você orar por ele, também não vale nada. Porque o que Jesus manda é que a gente ore um pelos outros. Se alegre com que se alegre, chore com que chora. Mas parece que a gente pega a Bíblia, só quer absorver o que é bem para nós. Mas se eu pegar a Bíblia e ler, olha, você precisa se converter, Leide. Jesus, me ajude a me converter. Mas se eu pego a Bíblia e digo, Jesus diz, você precisa se converter. A irmã Maria precisa se converter, Jesus. Por quê? Porque não pega para mim, não pega para você. A palavra hoje era para fulana que não veio para o culto. A palavra é para você que está aqui para ouvir. Se ela não veio, porque não era para ela nem para ele. Outro dia Jesus fala. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus está falando. Mas sabe o que acontece? Entra aqui e sai por cá. Mas se eu me examinar, eu sou pecadora, miserável. Por quê? Porque Deus perdoou Davi do seu pecado. Porque Deus não se arrependeu de ter rejeitado Saul. Há uma diferença, irmão, no coração aquebrantado que reconhece que é pecador. Quando Samuel disse para Saul que ele tinha pecado, ele não se arrependeu não, ele quis viver de aparência. Bora ali comigo para mostrar para o povo que Deus está recebendo o holocausto. E ali já foi rejeitado porque não houve quebrantamento de coração. Mas Davi, quando ouviu a correção, pequei contra Deus, me perdoa, Deus. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu pequei. E quando Deus não quis dar vida ao filho dele, ele jejuou e quando o menino estava vivo. Mas quando o menino morreu, ele se levantou, lavou o rosto, vestiu as suas vestes e foi para o templo adorar. Mas vai Deus tirar algo de nós hoje, a gente estando errado. A gente quer culpar até Deus do que aconteceu conosco. Vamos amadurecer o nosso coração. Amadurecer a nossa fé em Jesus Cristo. Porque Deus quer usar você no deserto. Tem pessoas aí precisando ouvir a palavra através de você. Tem pessoas que precisam aí que você diga que Jesus ama. Que Jesus tem um plano na vida. Quantos jovens estão aí morrendo no crime? E Deus querendo usar você e a gente guerreando dentro da igreja. Coisa de menino. Jesus não está chamando você para te dar mais leite, não. Você come mocotó, rapaz. Come pirão de feijão todo dia. É tempo de você se fortalecer e fortalecer outros. Ser cheio do poder do Espírito. Coisa gostosa é alguém dizer aquela irmã é cheia do Espírito. Eu vou chamar aquela irmã para fazer uma oração na minha casa porque ela é cheia do Espírito. Ele é cheio do Espírito. Pode até não dar nada por você, mas quando a coisa aperta eu vou lá para ela orar. Quando foi entregue os quiosques ali de Arembepe, eu estou em casa, daqui a pouco bati uma menina afastada da presença. Ô missionária, eu ganhei ali um pontinho ali na frente que a prefeitura me deu, mas a gente pegou a chave esses dias, mas de manhã estava lá o pessoal do Candomblé, consagrando tudo. Jogou sal, jogou
jogou um bocado de coisa lá. Você ora aqui pelo meu estabelecimento. Aí eu, entre, minha filha. Ela entrou, se ajoelhou, orei pela vida dela e Deus falando, ela está afastada da minha presença. E ali eu comecei a conversar com ela, falar do amor de Deus, ela chorando. Peguei a chave e consagrei a Deus. Eu passava, ela nem falava comigo. Mas quando precisou, lembrou que havia uma mulher de Deus na região. E bateu na minha casa para orar. Sabe por quê? Porque a igreja é o socorro desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. Se não fosse a igreja, o mundo já estava todo destruído. Se não fosse a oração dessa igreja, muita gente já tinha morrido aqui nesse bairro. Se não fosse a adoração dessa igreja, Deus não tinha fechado várias sepulturas aqui. Você precisa entender que você é a igreja de Cristo. E você tem que buscar para ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aonde tem o crente, irmão, alguma coisa acontece diferente. Observe como foi com Daniel. Ele foi levado para Babilônia. Havia muitos sábios ali, muitos magos. Mas quando Nabucodonosor teve o sonho, ninguém conseguiu decifrar. Quando chegou o decreto para Daniel, ele disse assim, deixa eu falar com o rei. Eu e meus amigos vamos orar. E Deus vai revelar o sonho do rei. Aleluia! Eles entraram em casa, fecharam a porta e oraram ao Deus dos céus. E o Deus que estava escutando a oração revelou para Daniel todo o sonho de Nabucodonosor. Aleluia, Jesus! Tinha muitos ali. Como é no governo, na prefeitura, tem muitos. Mas Deus sempre vai levantar um crente cheio do Espírito Santo para ser diferente. E de repente acontece uma situação que ninguém da terra pode resolver. Mas se tiver um crente de oração, cheio do Espírito Santo, o decreto que era para os ímpios morrer, Deus vai dar livramento através da sua vida. Você vê que depois eles se levantaram, passaram muitos anos, se levantaram contra a vida de Daniel no tempo de Dário, para Daniel morrer na cova. Eu não sei se já tinha passado muitas gerações, possa ser que sim, possa ser que não, e seja outras pessoas. Mas aqueles magos que estavam ali, que outrora Deus tinha dado livramento através de Daniel, foram os que se levantaram para tentar matar ele. Só que não adianta se levantar contra o ungido de Deus. Porque há uma diferença de quem é jogado na cova com Deus, de quem é jogado na cova sem Deus. Quando jogaram Daniel, Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Mas quando o rei mandou jogar quem estava acusando, tentando matar Daniel, eles não chegaram nem no fim da cova, os leões o devoraram de tanta fome que estava. Há uma diferença de quem serve e quem não serve. Você tem uma identidade diferente nessa terra. Ainda que muitos não dê valor, mas o crente tem uma identidade diferente. Sobre você há o poder do Espírito Santo. E esse o mundo não pode receber. Mas só aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único e salvador da sua vida, eles recebem o Espírito Santo do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. E ele saiu anunciando a palavra.